O secretário especial da Receita Federal criticou duramente a decisão de parlamentares de limitar a atuação de auditores nas investigações sobre crime organizado e corrupção. O secretário especial Marco Sintra afirmou que uma mordaça está sendo colocada na Receita Federal. Ele se referiu à emenda aprovada ontem na comissão que analisa a medida provisória que reorganiza os ministérios e que limita o trabalho de investigação dos auditores. Para os parlamentares que aprovaram a medida, isso será para coibir eventuais abusos. Ele disse que é incrível uma lei proibir um auditor fiscal de comunicar ao Ministério Público a suspeita de um crime, conexo ou não a um crime tributário investigado, e afirmou que isso é uma obrigação de qualquer cidadão. Pela lei atual, quando o auditor da Receita identifica a prática de outros crimes, ele tem a obrigação, como qualquer cidadão, de informar aos procuradores. E se não representar ao Ministério Público, o auditor pode até ser alvo de punição administrativa e criminal. Um exemplo é o aumento do patrimônio de um fazendeiro, muito acima da média do setor. Nesses casos, a Receita vai até o contribuinte. E o auditor pode identificar que o produtor rural é um laranja, de um político ou ocupante de cargo público. Se a emenda já estivesse valendo, o produtor rural só responderia por sonegação, porque a Receita precisaria de autorização da Justiça para informar ao Ministério Público sobre os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais faz um alerta. É bastante estranho, porque qualquer cidadão que tome conhecimento de um ilícito deve comunicar ao Ministério Público, salvo os auditores. Por que isso? Porque os auditores justamente têm feito apurações que têm sido fundamentais na condenação por corrupção e lavagem de dinheiro que envolve políticos. O subsecretário de Fiscalização da Receita Federal disse que a medida vai contra o combate à corrupção. Explicou que hoje o Ministério Público só tem conhecimento desses indícios a partir de uma representação de um auditor fiscal da Receita. Se o auditor depender de autorização judicial, esses crimes podem não ser mais comunicados ao Ministério Público. O incômodo vem justamente porque a Receita, desde 2014 para cá, começou a identificar atos e enriquecimentos ilícitos, de agentes públicos que detêm poder. Nós começamos a incomodar pessoas que até então não eram atingidas pela fiscalização da Receita. Eu não tenho dúvida que a emenda ela é uma retaliação ao trabalho que a Receita vem executando nos últimos anos. Isso, para o combate à corrupção, é a perda de um importante mecanismo de combate à corrupção. Só no ano passado, a fiscalização da Receita Federal elaborou mais de 2.000 representações para o Ministério Público Federal. São crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. E tudo começa pela análise do patrimônio de cada um, depois das movimentações bancárias, incluindo ligações com outras pessoas ou empresas. O prazo da medida provisória que reorganiza os ministérios está correndo, vence em menos de um mês. Ela precisa ser aprovada no Congresso até 3 de junho. Caso contrário, perde a validade. A bancada do PSL pediu ontem à noite uma reunião de emergência com o presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares foram reclamar de uma orientação que teria sido dada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de suspender as articulações para reverter as derrotas do governo na comissão especial. Uma delas, a transferência do COAF, o conselho que investiga movimentações financeiras suspeitas, do Ministério da Justiça, de Sérgio Moro, para o Ministério da Economia. O líder do PSL no Senado criticou a orientação. Os deputados do PSL reagiram indignados à orientação de Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, para que deixassem para lá e deixassem votar em plenário a medida provisória do jeito que estava, tirando o COAF de Moro, com o jabuti que acaba com prerrogativa da Receita Federal, com a criação de novos ministérios, com a mudança da FUNAI. Os deputados do PSL, de forma muito acertada, se reuniram, pediram uma reunião com o presidente e tiveram a solidariedade do presidente. É preciso que a articulação política do governo tenha e cobre posicionamentos de quem diz que está com o governo e sai arrebentando o governo. Mas, depois da conversa com Bolsonaro, a bancada disse que vale a ordem de impedir as mudanças e tentar aprovar o texto original da MP no plenário.
nós iremos lutar pelos 4 pontos. Quais sejam? O COAF no Ministério da Justiça, a Receita Federal com o poder de investigação, a FUNAI no Ministério dos Direitos Humanos e também a questão da criação dos ministérios que nós somos contra. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou sobre o assunto numa rede social. Agradeceu cada parlamentar que votou a favor da permanência do COAF na pasta da Justiça e disse que agora a questão está com o plenário e que qualquer decisão será respeitada. O ministro Lorenzoni não quis comentar as queixas da bancada do PSL. A medida provisória está prevista para ser votada no plenário da Câmara na semana que vem. E a preocupação do governo é que ela perca a validade, porque aí toda a reorganização e a redução de ministérios seriam desfeitas. Hoje, no encontro de gestores da Caixa Econômica Federal, o presidente Bolsonaro não chegou a mencionar a medida provisória, mas disse o seguinte, abre aspas, talvez tenha um tsunami semana que vem, mas a gente vence esse obstáculo aí com toda certeza. Fecha aspas.